tema de hoje, nós acabamos reciclando um tema que a gente já usou numa manhã com Jesus o ano passado. Nós vamos falar hoje sobre pré-cursilho. Peço desculpas, mas é que realmente não deu tempo de preparar um tema novo, justamente por conta dessa dificuldade da dengue, bastante dor de cabeça nos últimos dias. Mas como a gente já tinha conversado sobre esse tema numa manhã com Jesus, e é um tema que é sempre importante a gente tratar, nós vamos falar sobre pré-cursilho. Então, o fundamento da nossa escola de hoje está aqui nas Ideias Fundamentais, né, esse livro de 2014, e também no livro Fundamentos do MCC, esse livrinho laranjado, que é um livro de 2007. Então, são conceitos bem novos, né? São conceitos que a gente já trabalha com eles há algum tempo, mas me parece que a gente ainda tem alguma dificuldade para trabalhar com pré-cursilho. E não tem como a gente começar a trabalhar pré-cursilho sem falar um pouquinho sobre o nosso carisma, né? Tudo parte aí do nosso método, parte do nosso carisma, da finalidade do nosso movimento. E aí a gente vai ver então que o movimento de cursilhos de cristandade, ele tem como carisma, até vou copiar aqui da cola para não falar besteira, né? Mas o nosso carisma é mediante um método querigmático próprio, possibilitar a vivência e a convivência do fundamental cristão, ajudando a descobrir e a realizar a própria vocação pessoal, respeitando-a e promover assim grupos de cristãos que fermentem de evangelhos ambientes através da amizade. Então aqui nós temos, de um modo geral, o nosso carisma e também já encaminha para a nossa finalidade. Conforme eu vou avançando, nós vamos conversando, vou lendo também os comentários de vocês. O Lucas Perim, Decolores, que Deus abençoe, sou do GED de Palmas, Francisco Beltrão, que legal. Em minha cidade, Barracão, fazemos o pré-cursilho e o pós-cursilho. Que bom, Lucas, obrigado aí pela presença. O Burdim tem muitas famílias acompanhando em um único celular, multiplica o público por 3. Tá bom, então ali na casa dele são 4 pelo menos, coisa boa. Vamos lá. Uma coisa muito interessante do livro Ideias Fundamentais, que é de 2014, é que estava implícito já no nosso carisma, no nosso método, na nossa estratégia, essa última palavrinha que eu li aqui para vocês, que é a amizade. Mas no documento, no Ideias Fundamentais, é incrível a quantidade de vezes que a palavra amizade ela é mencionada de forma expressa. E às vezes a gente faz a leitura, faz o estudo e não dá muita trela para este ponto. Mas a amizade é um dos principais mecanismos que o cursilho se vale para o tempo do pré-cursilho. Então eu já chamo a atenção de vocês para esse ponto da amizade. Um outro ponto interessantíssimo para nós analisarmos quando a gente vai tratar do método como um todo é da importância que a gente tem que dar para duas dimensões, a dimensão pessoal e a dimensão comunitária. Geralmente a gente trabalha muito a dimensão comunitária, né? A gente quer trabalhar o nosso pós-cursilho muito forte com as escolas vivenciais, com os setores aqui no nosso GED, né? Em alguns outros GEDs se trabalha muito bem os grupos de amizade, ou as pequenas comunidades de fé, ou os núcleos de comunidade ambiental. Só que a gente não pode esquecer que o foco primordial da ação evangelizadora é a pessoa, é o indivíduo, né? Então, por isso que quando a gente trabalha, né, com um método, que é um método querigmático, ou seja, é o método do primeiro anúncio, aquele método que vai atrás das pessoas afastadas e faz com que promove com essas pessoas um encontro com Cristo, né? Este método ele visa então alcançar o indivíduo em sua realidade existencial para que esse indivíduo se converta e possa vivenciar então e conviver o fundamental cristão. E aí o que é o fundamental cristão? Se a gente não entende o fundamental cristão, a gente não entende o método do cursilho. Se não entende o método do cursilho, não sabe aplicar os 3 tempos, que é o pré, o cursilho e o pós. Então, a vivência do fundamental cristão é justamente essa compreensão da graça, entender e sentir o que é a graça, permitir a manifestação da graça na nossa vida, para que por meio dessa graça que se manifesta, entendamos qual é a boa nova anunciada por Jesus Cristo, que é o reino de Deus. Passamos então a seguir este Jesus Cristo para hoje sermos construtores deste reino, aqui e agora, numa atitude profética missionária.
Então, o seguimento incondicional de Jesus Cristo, o abrir-se à graça, ajudar na construção do reino, tudo isso é conviver esse fundamental cristão que implica em nós aceitarmos qual é a nossa vocação. E aí, quando a gente fala de vocação, a gente fala da vocação pessoal e também da vocação cristã. São 3 aspectos da vocação. A vocação pessoal do indivíduo é o que é permitir que o indivíduo se encontre consigo mesmo, se encontre com Jesus Cristo e se encontre com a comunidade e se torne uma pessoa melhor. Essa é a vocação pessoal do indivíduo. Aí nós temos a vocação cristã. Só antes, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal lá do GED de Maringá, o setor de Inajá. Olha só, o pessoal de Maringá aqui nos acompanhando na nossa live, né? Então eu vou parando às vezes aqui para ler o que vocês mandam. Se tiverem alguma colocação para mandar também, vão mandando, a gente vai conversando. Então, como eu ia dizendo, então nós temos a vocação pessoal, que é justamente o ajudar o indivíduo a ser uma pessoa melhor. E nós temos a vocação cristã, que é a vocação cristã, é a vocação de todo cristão batizado. Então temos que permitir que a pessoa consiga desenvolver a sua vida cristã por ser batizado. E temos a vocação cristã específica, que é a forma com a qual essa pessoa então vai ajudar a construir o reino de Deus de acordo com as suas habilidades, suas capacidades e a sua vontade. Então, às vezes nós trazemos as pessoas para o movimento de cursilhos e não conseguimos respeitar e sequer identificar a vocação pessoal, a vocação cristã e a vocação cristã específica dessa pessoa. E às vezes a gente deve ficar triste, porque a pessoa fez o cursilho, aí foi lá para a pastoral da catequese, está dando catequese e nunca mais voltou no cursilho. Ah, que bom, né? Essa pessoa ela encontrou a sua vocação pessoal, se tornou uma pessoa melhor, iniciou o processo de conversão, alcançou a sua vocação cristã, porque como cristão batizado está inserida na comunidade da igreja, e também encontrou a sua vocação cristã específica, que é participar justamente de um trabalho pastoral, um trabalho de construção do reino de Deus. Então, até eu acho que na escola de segunda passada eu falei sobre a síndrome da galinha choca, né? Eu comentei com vocês. E essa é uma síndrome real que acontece no movimento de cursilhos. A gente acha que o cursilho tem apenas essa dimensão comunitária cursilista. Nós queremos que todos os nossos irmãos cursilistas fiquem embaixo das nossas asas, participando só dos nossos grupos de cursilho. Mas nós temos que entender que o método, então, passa por respeitar a vocação de cada indivíduo. E, às vezes, a vocação do indivíduo é trabalhar em uma outra pastoral ou em um outro movimento, porque o carisma da pessoa se identifica mais com o carisma de outra pastoral ou de outro movimento. Tá bem? Feita essa introdução, nós vamos agora para avançar um pouquinho mais. Um abraço, um beijo, pessoal lá de Ponta Grossa, Francine Martins, né, dizendo aqui que está lá do GED de Ponta Grossa, de Colores. Então, trocando em miúdos, esse é o nosso carisma e nós temos uma estratégia. O nosso movimento é um movimento muito organizado, é um movimento baseado, é um movimento eclesial, é um movimento da igreja, um movimento baseado em documentos. Então estudamos muito para saber o que nós fazemos e como fazemos. E não por acaso nós temos uma estratégia. E a estratégia do nosso movimento de cursilhos, ela está lá a partir da página 89 do nosso Ideias Fundamentais, e ela está focada justamente em algumas opções, né? Primeira opção, a opção pela pessoa, que é aquilo que eu estava falando para vocês, né? A pessoa é o centro da atuação do movimento de cursilhos. Por quê? Porque sem pessoas não tem ação transformadora nos ambientes. E se nós não evangelizamos a pessoa, nós não criamos discípulos missionários para evangelizar. Então, por isso que o foco, o centro da atuação do movimento é a pessoa, e não a pessoa enquanto número. Mas não é a pessoa indivíduo, é a pessoa com suas peculiaridades, com sua história, com sua vivência, com suas dores. É a pessoa que tem nome, a pessoa que tem endereço, que tem trabalho, que tem uma profissão, que tem família, né? Então, por isso que a nossa opção é pela pessoa. Nós temos também uma opção pelo querigma. O que quer dizer opção pelo querigma? Nosso método é querigmático.
Então não dá para fazer confusão. Por isso que a gente fala tanto de não trazer para dentro do movimento de cursilhos elementos estranhos. Porque às vezes a gente quer incluir ali uma catequese, alguma coisa diferente lá para não perder o momento, aproveitar que já estamos reunidos, vamos inserir alguma coisa para ensinar as pessoas, sei lá, enfim. Até os mensageiros às vezes têm essa dificuldade de querer partir mais para uma catequese do que para o método querigmático. E não é. O nosso método, então, é um método querigmático, ou seja, é essa proclamação, esse primeiro anúncio. Aí você vai dizer, mas a pessoa às vezes já teve esse primeiro anúncio. Mas aí nós temos que analisar. A pessoa ela estava distante, estava afastada? Então, às vezes, ela está precisando de um segundo primeiro anúncio. Às vezes, aquele anúncio querigmático ao qual ela teve contato já se esvaiu, enfim, a fé dela não frutificou, e a gente tem que providenciar a essa pessoa este anúncio, este encontro pessoal com Cristo, que se faz por meio de um método querigmático vivencial, ou seja, não é uma doutrina, não é uma aula, não é uma catequese que a gente quer propor na vida das pessoas, mas é um encontro. E por isso que a gente se vale do testemunho, da vivência, para que a gente possa fazer com que as pessoas tenham este encontro querigmático. Nós também temos uma opção pela vivência comunitária, e olha só de novo, pela amizade. Então, a dimensão comunitária é justamente este encontro com os demais, essa forma comunitária de caminharmos juntos, de crescermos na fé, dando suporte um ao outro. Mas a gente não pode esquecer jamais da amizade, que é gerar aquela forma de convivência baseada na confiança, é um dos pilares da nossa atuação do movimento de cursilhos. Se nós não tivermos a amizade, então o nosso método não é eficaz. E aqui vale um parênteses aqui bem interessante, que geralmente eu escuto isso, até eu estive em Cascavel um dia falando com eles sobre esse mesmo tema, e a conclusão que a gente chega sempre nós somos bons fazedores de retiro. Não sei se vocês já ouviram isso, ou se já chegaram a essa conclusão, e é verdade. Nós temos nos tornado, com o passar dos tempos, bons fazedores de retiro. Aí que está o problema. O que nós temos que ser? Na realidade, deveríamos ser bons construtores de amizade. Bons construtores de amizade. Então, por isso que nós vamos ver, quando entrar mais especificamente no pré-cursilho, que a primeira fase do pré-cursilho não pode ser a entrega de um convite para participar do cursilho encontro. A primeira fase do cursilho não pode ser o entregar ou preencher uma ficha. Isso está errado. Isso tem que acabar, precisa acabar. Esse negócio de você mal conhece a pessoa, encontrou a pessoa e já vai lá e entrega uma ficha, preenche aí que vamos para o cursilho. Está completamente equivocado. Isso foge completamente da razão de fazermos pré-cursilho. Então, enfim, temos que mudar esse jeito de fazer o pré-cursilho. E aí, por fim, a opção pela fermentação dos ambientes, que é o propósito, é a finalidade do cursilho, transformar os ambientes fermentando esses ambientes de evangelho. Então, são essas as nossas opções que estão embarcadas na nossa estratégia. E essa estratégia, ela canaliza, então, para um método que está dividido em 3 tempos. O pré, o cursilho e o pós. Estou fazendo toda essa introdução, mas já chego lá no pré, que não tem como falar de pré-cursilho sem fazer um panorama geral do nosso método. No nosso método, então, como eu já disse, é um método querigmático. Ele tem como elementos básicos a oração, o testemunho e a amizade. Não podemos esquecer jamais a oração. Às vezes a gente fica tão desesperado, sai naquele método de laçar candidato no pré-cursilho, e a gente esquece que antes de você fazer qualquer coisa no pré-cursilho, você precisa ir para o sacrário, enquanto GED, enquanto setores, enquanto grupos. O primeiro passo de um bom pré-cursilho é a oração. Até aqui em algum lugar no documento aqui vai dizer o seguinte: falar a Deus dos homens antes de falar aos homens de Deus. E é isso mesmo. Então, um bom pré-cursilho começa necessariamente pela oração. A oração pela equipe de responsáveis, a oração por todos aqueles que serão convidados para participarem do cursilho encontro.
oração por todos os que ficarão na retaguarda, equipe externa e tudo mais, né? Também tem a dimensão pessoal e comunitária, que eu já comentei com vocês, essas duas dimensões. É um método indutivo. O que quer dizer esse método indutivo, né? O cursilho é um movimento, e pelo nome já diz tudo, né? Ele caminha com a vida. É um movimento que está sempre se transformando e se renovando. Por isso que ele é indutivo, né? Nós vamos aprendendo com a nossa vivência, nós vamos aprendendo com os ambientes, vamos aprendendo um com os outros, e por conta disso estamos sempre nos atualizando, fazendo uma revisão constante, né? A nossa coordenadora do GER. Oi, Rosane, tudo bem? Prazer te ver aqui. O Alexandre está pedindo que dia que vai ser a próxima. Alexandre, possivelmente na segunda-feira da semana que vem, se essa dengue liberar o meu corpo e me deixar eu trabalhar um pouquinho mais aqui, né? Tá difícil. Pois bem, e também, por fim, esse nosso método dividido em 3 tempos é um método que possibilita uma ação evangelizadora eficaz. E aqui eu chamo a atenção de todo mundo, né? Olha só, o nosso documento nos diz que o nosso método possibilita uma ação evangelizadora eficaz. E aí a gente vai para a nossa realidade, né? Às vezes a gente põe lá na casa de retiro 40, 60, 80 pessoas fazendo um retiro, né? Um cursilho, possibilitando esse encontro das pessoas consigo mesmas, um encontro com Cristo e, por fim, um encontro com a comunidade. E aí, uma semana depois, talvez 5 perseveram. E aí eu digo perseveram não só no movimento, perseveram na caminhada de fé. Aí a gente olha para tudo isso e se pergunta, né? Tá, mas onde está a eficácia da nossa ação evangelizadora? Primeiro ponto, né? Como é que nós vamos medir a eficácia da ação evangelizadora? A ação evangelizadora a gente vai medir de acordo a eficácia de acordo com as ações transformadoras que estão frutificando em razão da ação do cursilho. Outro ponto, como que eu vou medir a eficácia de um método se eu não tenho certeza que eu estou aplicando o nosso método da forma como ele tem que ser aplicado? Então, para eu poder medir a eficácia do método, antes de mais nada, eu preciso fazer sabe vocês conhecem aquele método ver, discernir, agir? É isso mesmo, né? Eu preciso dar uma parada, fazer uma avaliação se eu estou seguindo o método, né? O Chiquinho do GEM acabou de nos enviar um abraço, olha só, né? Um abraço então para o pessoal do GEM também. Às vezes eu me empolgo aqui falando, eu não consigo ver todo mundo que está aí assistindo, então um abraço aí ao nosso coordenador do GED, o Emerson, que está assistindo também. Então, para eu medir a eficácia do nosso método, eu preciso aplicar o método. E aí a gente vai ver depois, né? Agora nós vamos falar sobre o pré, e aí a gente vai ver se realmente a gente está aplicando o método ou não para poder medir a sua eficácia. Se a gente aplica o método 100%, com certeza a nossa eficácia vai aumentar. Os 3 tempos, então, são tempos inseparáveis e que se desenvolvem de forma coordenada. Não tem um tempo mais importante do que o outro. E aí eu vivo me perguntando por que a gente se dedica, né, emprega tão mais esforço para o cursilho encontro do que para o pré e para o pós. O pré, eu acho que ainda é o patinho feio dos 3 tempos aí do nosso método. Porque o pós a gente ainda acaba dedicando um pouco de tempo aí para coordenar e para organizar o pós. Agora o pré-cursilho a gente tem feito de uma forma muito descoordenada. É o laço, né? A gente sai laçando e aí às vezes nos últimos 15 dias, deixa eu tomar água que a minha fiscal aqui tá. Minha fiscal de hidratação já reclamou aqui, né? Então, o que acontece é que, às vezes, a gente, nos últimos 15 dias, não tem um número suficiente ainda para equilibrar as contas do cursilho encontro e sai igual uns loucos por aí, catando candidato. Esse é o nosso pré, né? Às vezes é assim que a gente faz. E não pode, o método ele é dividido em 3 tempos, mas esses 3 tempos estão interligados entre si, e se a gente não trabalha bem cada um dos 3 tempos, aí a gente corta a eficácia do método. Até eu lembro que um dia eu fiz uma postagem no Instagram do nosso GED, eu era mais ou menos assim, eu não me lembro agora 100%, mas eu dizia que não é possível ter um bom pós-cursilho sem um bom pré-cursilho. E aí eu me assustei que começaram a vir algumas reações negativas, de algumas pessoas comentando e dizendo que eu estava equivocado.
que um bom pós-cursílio depende dos 3 dias maravilhosos que se vive na casa de retiro e tal. Concordo, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o pós-cursílio sem cursílio encontro não existe. Mas o que eu queria estar chamando a atenção era justamente o fato de que a gente continua achando que o pós-cursílio depende umbilicalmente tão somente do segundo tempo que é o cursílio encontro. E está errado também. Porque se eu não tenho um bom pré-cursílio, eu não vou ter um bom pós-cursílio. Não tem como ter um bom pós-cursílio se eu não começo por um bem pavimentado, um bem feito pré-cursílio. Então, quando eu me manifestei dessa forma naquela postagem, era justamente destacando a integralidade do método. Se eu focar só no cursílio encontro, nós vamos ter problema. Porque as pessoas estão indo para casa de retiro capengas. Elas entram lá, às vezes, sem saber o que é o movimento de cursílios. Às vezes, elas não sabem o que as espera por lá. Às vezes, ninguém falou para elas o que vai acontecer. Né? A gente não introduziu para o assunto. Às vezes a gente inventa um monte de história. Tem gente que ainda hoje diz que você vai lá, vai ter um fim de semana cheio de futebol, jogo de baralho e tal. Já começa tudo errado. Quem que começa uma boa amizade mentindo para o outro? Então esse é o problema. Então quando a gente faz um pré-cursílio capenga, o pós-cursílio não tem como ser de outro jeito a não ser capenga também. Né? O Espírito Santo é bondoso, que apesar de todas as nossas faltas, né, a gente consegue ainda assim transformar os ambientes, ainda assim a gente consegue uma ação evangelizadora. Agora, imaginem vocês, né, o quão mais produtivo seria se nós conseguíssemos aplicar o método e sermos de fato ajudantes do Espírito Santo. Né? Às vezes a gente atrapalha e fica desafiando o Espírito Santo a fazer por milagre em um ambiente que a gente não preparou muito bem. Pois bem, então nós temos agora, falando dos 3 tempos do método, né, nós temos o pré-cursílio, que é o foco de hoje, eu já vou falar um pouquinho mais. Aí nós temos o cursílio encontro, que é o que possibilita a experiência do tríplice encontro, que a gente já sabe, para iniciar o processo de conversão. E aí nós temos o pós-cursílio, que é a promoção de grupos cristãos para ajuda mútua. E aqui eu chamo a atenção, grupos cristãos de ajuda mútua. Eu acho que na próxima segunda-feira a gente podia falar sobre o pós-cursílio, que também nós temos um sério problema no pós-cursílio. Não vou entrar hoje nesse tema, que não vai dar tempo. Né? Enfim, o pré-cursílio. O pré-cursílio, olha só para que ele existe. Né? Ele existe para iniciar o processo de evangelização. Então o processo de evangelização não começa no cursílio encontro. O processo de evangelização começa no pré-cursílio. Né? Em pessoas concretas, não em números. Né? Não é 30, 40, 50, não. São pessoas concretas, que têm nome, que têm história, que têm vivência. Né? Essas pessoas concretas, nós precisamos conhecê-las para colocá-las dentro de uma casa de retiro. Temos que saber chamá-las pelo nome, né? Saber de onde elas vieram. Para permitir a ação evangelizadora dos ambientes e para preparar os tempos seguintes do método. Então, olha só, né? O pré-cursílio existe para iniciar o processo de evangelização em pessoas concretas, permitir a ação evangelizadora dos ambientes e preparar os tempos seguintes do método. Aí a conclusão que está aqui no documento. Não haverá fermentação de ambientes se não se começar com um pré-cursílio sólido e bem orientado. O que eu tinha falado antes? O que eu tinha postado no Instagram? É exatamente isso. Que não se tem um bom pós-cursílio se não começarmos com um bom pré-cursílio. Luiz Fernando deu um monte de risada, fiquei preocupado. O que tem as risadas? Eu tô mal aqui, Luiz Fernando, seu pai assim. Ai, vamos lá. Tá difícil, eu tô suando aqui, eu tomei uma dipirona agora há pouco e ele tá fazendo efeito, então tá bom. Vamos tomar água. As finalidades do pré-cursílio. Então nós temos aqui como proposta geral. No pré-cursílio, então, a gente pretende buscar e preparar as pessoas nos ambientes. No Neto, acho que é. Pré e pós são problemas em quase todas as dioceses. Nós temos que mudar essa realidade. A gente só vai mudar essa realidade conhecendo um pouco mais o método. E o Luiz foi sem querer, tá bom. Pensei que eu estava estranho aqui, mas eu estou suando bastante. Mas vamos lá. Então, o pré-cursílio, a gente pretende buscar e preparar as pessoas nos ambientes, com opção preferencial pelos afastados.
Então aquela ideia de ficar evangelizando os já evangelizados é um equívoco também. Então a gente tem que focar a ação do pré-cursilho nos afastados, para possibilitar-lhes a experiência do encontro e levá-los a um processo de conversão. Aqui vem um ponto muito importante, que é a gente não pode achar que o pré-cursilho é tão somente a busca de candidatos. Então, quando a gente fala aqui no pré-cursilho é buscar e preparar as pessoas dos ambientes, tem também algo que a gente esquece de fazer, que é a preparação dos ambientes, a análise dos ambientes, o discernimento dos ambientes. O Luiz e o Thiago estão aprontando ali. O que vocês estão bagunçando, vocês dois, né? Thiago, estou quieto aqui. Então, tá bom. Então, na fase do pré-cursilho, além da gente fazer a busca de candidatos, tem também uma ação importante que é o estudo e o discernimento dos ambientes decisivos, onde nós iremos selecionar pessoas capazes para participar do cursilho. Aí nós temos uma finalidade do pré-cursilho em relação às pessoas, que é justamente preparar as pessoas por meio da amizade. Então, como que a gente prepara as pessoas para levar elas para o cursilho encontro? Antes de mais nada, criando amizade com elas. Então, por isso que o primeiro passo de um bom pré-cursilho não é preencher ficha. Tirem isso da cabeça. O primeiro passo de um bom pré-cursilho não é fazer convite para fazer o cursilho encontro. O primeiro passo, o pré-cursilho começa por meio do convite a esta pessoa para que ela participe dos grupos. Então nós vamos chamar as pessoas para virem para os nossos grupos de amizade. Chamar elas para virem para as nossas escolas vivenciais. Aí vocês podem dizer, mas nas nossas escolas vivenciais a gente tem trabalhado o método, tem discutido questões do cursilho, que talvez para quem ainda é candidato não seja apropriado. Também está errado, mas isso é questão já para o pós-cursilho. A gente tem que diferenciar duas coisas, os encontros de grupos e as escolas vivenciais. Que no nosso GED a gente acaba confundindo uma com a outra. As escolas vivenciais, sim, são escolas de preparação de dirigentes, de preparação de missionários, né? E aí lá sim vamos discutir método, vamos discutir doutrina, vamos discutir, enfim. Mas lá no encontro do grupo, né? Lá no encontro do grupo a gente precisa o quê? Estudar a Bíblia, fortalecer a oração. Né? O nosso padre Luiz Carlos, tudo bem, padre Luiz? Nosso diretor espiritual do GER. Né? Assim eu fico até um pouco nervoso falando de método de cursilho aqui com tanta gente boa, né? Olha só, a Melânia lembrando que ontem foi o aniversário da avó Elvira, lá de Santa Terezinha. Um abraço para Dona Elvira, né? Olha só, temos que rezar muito aí por Dona Elvira. Mais um ano de vida, que bênção. O que eu ia falando? Esqueci o que eu estava falando. Angélica, me ajuda, o que eu estava falando? Não estava prestando atenção. Enfim, nós temos que convidar as pessoas antes de convidar para fazer o cursilho, para vir para os nossos grupos de amizade, para participarem das nossas outreias. Por quê? Para que elas se tornem nossas amigas. Né? Porque nós nos tornando amigas dessas pessoas, amigos dessas pessoas, aí sim, elas então vão ter já pessoas conhecidas dentro do movimento, que vai frutificar depois a participação dela no cursilho encontro. E além disso, nós também teremos certeza de que essa pessoa já está preparada, já fez esse caminho de preparação para ir para dentro de uma escola de cursilho. O Marcos ali falando, o pré-cursilho deve ser uma grande acolhida. Falou tudo, Marquinhos, uma construção e apresentação do cursilho. É isso mesmo. Né? O Thiago foi participando dos rolés que eu me interessei em fazer. É porque foi criando amizade com quem já era cursilista. Né? A Daniele falando, desconhecia essa diferença da escola. Ivete, para de mexer no cabelo. Ivete, se tu soubesse como eu tô mal, tu deixava mexer no cabelo. Tô segurando a cabeça, tá? Então, a diferença de escola e de grupo de amizade, ou de pequenas comunidades de fé, ou pequenas comunidades eclesiais missionárias, eu vou falar na próxima segunda, quando a gente falar de pós-cursilho, tá bom? Hoje não vai dar tempo, não vai ter como a gente entrar nisso. Mas o importante é entendermos que o primeiro passo de um bom pré-cursilho é isso, trazer as pessoas para participarem já dos nossos grupos, das nossas outreias, das ações, das atividades do movimento de cursilhos, para que a gente vá conhecendo essas pessoas e essas pessoas nos conheçam.
Tudo começa pela amizade. Ô, Piva, falta um pente. Tu vai ver o pente, Piva. Ai, Jesus amado. Vocês não perdoam, né? Vocês não perdoam. Enfim, nós também temos então a finalidade do pré-cursílio com relação aos ambientes, que é iniciar a fermentação dos ambientes mediante o estudo e o conhecimento dos ambientes. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também depois, porque eu vou começar a falar agora para vocês o passo a passo. Então, o primeiro passo do pré-cursílio, busca e seleção de candidatos. Então, eu já estava falando sobre isso, vocês vão, eu acabo me repetindo demais, né? Mas o primeiro passo é a busca e a seleção de candidatos. Lembrando, de novo, não é a entrega de ficha para preenchimento. Não é assim que a gente começa o pré-cursílio. Pré-cursílio é trazendo as pessoas, os amigos que você conhece, ou as pessoas que você vê nas comunidades, pessoas que você perceba que devam ser convidadas a participar do cursílio. Você vai fazer o que? Trazer essas pessoas para participar das nossas utreias, para participar dos nossos núcleos, dos nossos grupos, das nossas ações, né? Carol, eu acho que precisa mais empatia. Às vezes convidamos pessoas para participar das escolas e fica cada um com suas panelinhas. É porque as nossas escolas também não têm o formato apropriado para este momento do pré. Por isso que eu digo da diferença da escola para a reunião de grupo. A escola é a escola de ensinamento da doutrina, de ensinamento do método, mas os grupos, na verdade, eles deveriam ser mais focados na vivência, na escuta das pessoas que participam, né? Então, assim, quando as pessoas vêm para os nossos grupos, nós tínhamos que permitir que elas se apresentassem, deveríamos permitir uma troca de experiências sobre as dificuldades das famílias, um estudo bíblico, enfim, né? Ali o Gilberto falou, um ótimo campo para o pré são os grupos de família. Perfeito. A forma do encontro do grupo de família é o que deveriam ser as nossas pequenas comunidades de fé que se reúnem em ambientes específicos. O problema é que aqui no GED Foz, nós não temos hoje nossos núcleos de comunidade ambiental, nós não temos nossas pequenas comunidades de fé. Então a gente acaba focando toda a atuação em escolas vivenciais que não têm uma estrutura apropriada para serem parte do pré-cursivo, né? Eu vou dar uma acelerada que tá difícil, gente, tá? Eu vou avançando aqui nas nossas fases. O cansaço bateu valendo aqui no corpo, né? Então, no primeiro passo, busca e seleção de candidatos, né? Buscar justamente os afastados, que são prioridade, por conta do nosso método querigmático. Estrategicamente, buscar pessoas que possam atuar como agentes de transformação de ambientes. E aqui vem uma grande confusão muito mesmo. Às vezes as pessoas acham ruim quando a gente fala, existem pessoas que devem ser candidatas para o cursílio. Vejam só, aqui a gente não pode fazer uma dificuldade aí das coisas ainda maior do que elas são. O cursílio não pode fazer acepção de pessoas. Então a gente não pode dizer, fulano não pode ir para o cursílio. Ou fulano veio lá, me pediu para ir para o cursílio, não quero saber. Não é assim. A gente não faz acepção de pessoas. Mas existe uma diferença entre quem pode e quem deve ir para o cursílio, né? Então, assim, quem pode ir para o cursílio? E aí a gente vai aqui buscar nos nossos documentos. Podem ir para o cursílio pessoas maduras, livres e responsáveis, né? Livres e responsáveis, de qualquer condição social, cultural ou ideológica. Não precisa ser estudado, não precisa ser pessoas que tenham a mesma linha de pensamento que a nossa, não precisa. Basta que sejam pessoas maduras, responsáveis, né, que estejam dispostas a refletir e considerar a verdade de suas vidas, ou seja, pessoas abertas para receber novos ensinamentos, abertas para o diálogo, pessoas capazes de captar a mensagem que se proclama, ou seja, tem que ter essa habilidade de ouvir e estar dispostas também a aceitar o que estão ouvindo, de conviver e de se relacionar-se com os demais, de comprometer-se e envolver-se no serviço da comunidade. Agora, as pessoas que devem, pessoas com personalidade profunda, com critério e discernimento e com atitude e aptidão para viver com e para os demais, pessoas autenticamente insatisfeitas,
em atitude de busca, com inquietações humanas e sociais. Ou seja, as pessoas que podem, aquelas pessoas que têm uma responsabilidade, que são capazes de ouvir a mensagem do cursilho. Agora, quem deve ir para o cursilho? Aquelas pessoas que têm um senso crítico aguçado, aquelas pessoas que a gente sabe que indo para o cursilho, elas vão captar essa mensagem, mas mais do que isso, vão querer transformar as realidades onde vivem. E aqui eu gosto sempre de falar uma historinha para a gente poder fazer uma diferença. Às vezes, naquela última semana do cursilho, está faltando lá uns 5 viventes para fechar o número mínimo que o GED exige para equilibrar as contas do retiro. Aí a gente pega aquele nosso colega, sabe, o cara amigão do peito mesmo, parceiro de futebol, o cara que vive ali no nosso bairro, parceiro de boteco, às vezes sai com a gente para ir fazer uma festinha. Aquele cara que tu tem certeza que não vai te dizer não. Tu chega lá para esse cara, o Pedrão, lá, o teu amigo do peito, e fala: Pedrão, vai ter o cursilho agora fim de semana, cara, eu tô precisando que tu vá lá para dar uma força aí pra gente. O Pedrão é cara camarada, né? E ele vai dizer sim, preenche a ficha e ele vai pro cursilho. O que acontece? O Pedrão vai lá e... não era o momento do Pedrão. O Pedrão tava meio curtindo a vida doidado, né? Não gosta muito de ouvir os outros falando. Aquele dia não tava legal, ele gostou da comida. Mas o resto para ele foi um amontoado de baboseira. Aí o Pedrão sai do cursilho, aí vai lá, se encontra de novo com a galera de vocês, a galera do futebol, e o povo fala: Ô Pedrão, ficamos sabendo que você foi no cursilho, e aí como foi lá? Pá, cara, tirando a comida, o resto não vale a pena. O que o Pedrão fez? O Pedrão foi pro cursilho, mas só foi também, né? O Pedrão não estava preparado, ele não estava disposto para escuta, ele não tinha um senso crítico aguçado, ele nem sabia o que ele estava fazendo lá, ele só foi porque você pediu para ele ir. Né? Aí o que acontece com o Pedrão? Ele desmotivou os outros 30 lá do teu grupo da birita, o grupo do futebol, e esses 30 não foram mais porque o Pedrão assustou. Ele falou: a única coisa boa era a comida. Agora já pensou se você pega o Zezão, que faz parte desse mesmo grupo, vai lá contigo também, às vezes no boteco, também joga futebol, mas o Zezão já é um cara um pouco mais aberto para escuta, ele já é um líder nato, o Zezão é um cara que gosta de ouvir coisas novas, ele gosta de aprender. E aí você chama o Zezão para ir para as escolas, você chama o Zezão para participar lá do teu grupo de família, tu chama o Zezão para ir nas ultreias, o cursilho. E aí um dia tu chega para o Zezão já com a certeza de que o Zezão está preparado, já com o espírito de escuta, para ele ir para o cursilho. Tu fala: Zezão, lá em setembro tem o cursilho, encontro, eu quero que tu participe. E o Zezão já vai amadurecendo a ideia, beleza, vamos participando, né? O Zezão já conhece uns 5, 6 do teu grupo de amigos ali do cursilho, que tu já foi levando ele. E o Zezão vai lá em setembro, ele vai para o cursilho. O Zezão sai do cursilho, captou a mensagem. Ele gostou, porque o Zezão já é um cara que estava aberto para aprender. O Zezão já conhecia os outros 5 que estavam lá na casa, porque você já tinha feito com que ele conhecesse outras pessoas do movimento. E o Zezão sai já com aquele espírito de fazer com que todos daquele grupo do futebol vão para o próximo cursilho. Aí o Zezão faz o quê? Ele começa a participar das escolas vivenciais, ele se capacita, ele muda o jeito dele de ser. As pessoas lá no futebol começam a ver: ô Zezão, tu tá um cara diferente. O que tu fez que tu tá diferente? Eu fiz o cursilho. E eu acho que você também devia fazer. O Zezão leva outros 30 para o próximo cursilho. O Pedrão desmotivou aqueles 30. Essa é a diferença de você optar a estratégia do pré-cursilho entre os que podem e os que devem. É simples assim. Agora, quem que a gente tem que tomar um zelo muito grande? Né? E aqui não é que não pode ir para o cursilho. Né? Às vezes pode, às vezes não. Pode sim. Se a pessoa vir e querer participar do movimento, fazer o convite, é óbvio que a gente vai levar a pessoa. Mas por caridade e responsabilidade, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas para quem o cursilho não traria benefícios. Seja por nossa incapacidade técnica para o momento de vida que aquela pessoa está vivendo, seja por nossa incapacidade teológica de oferecer para a pessoa as soluções que ela almeja para a sua vida. Do que eu estou falando? Por exemplo, Cursilho Encontro não é casa de recuperação para dependentes químicos.
Não que nós não queremos aceitar dentro da casa de retiro pessoas que passam por alguma dependência, mas é que para essas pessoas será muito mais produtivo se elas iniciarem o seu processo de tratamento em uma casa de recuperação, com uma equipe técnica adequada, com um método adequado, e aí depois, quando essas pessoas já estiverem naquele período de ressocialização, preparando para sair da casa de recuperação, aí, como um complemento do tratamento, elas virem para o cursilho. Agora imagine você tirar uma pessoa do seu dia a dia, em que ela está lá, faz uso de alguma substância química, que ela depende dessa substância, a gente coloca ela dentro de uma casa onde ela não vai poder fazer uso. Olha o risco que a gente está expondo a esta pessoa e todos os demais. Né? Pessoas que têm uma situação irregular de vida, que às vezes a gente acha que vai levar elas para dentro da casa e elas lá vão, tudo vai resolver, minha situação com a igreja vai se resolver, eu vou poder viver os sacramentos. Né? A gente não pode prometer isso para as pessoas. Né? Não que a gente não queira, a gente não pode. Mas se essa pessoa já tem um senso crítico aguçado, se essa pessoa já tem noção da sua condição de vida, e o cursilho vai sim fazer algo benéfico para a sua vida e contribuir para o seu engrandecimento enquanto cristão, essa pessoa ela não tem problema nenhum. Ela não tem problema nenhum em ir para o cursilho. Mas nós temos que ter responsabilidade e cautela para jamais prometer para as pessoas aquilo que o cursilho não pode lhes dar. Essa é a nossa responsabilidade. Tá bem? Então eu espero ter me feito aqui ser muito claro nesse sentido. Não podemos fechar as portas para ninguém, jamais. Todas as pessoas que quiserem vir para o cursilho serão muito bem recebidas. Estrategicamente, nós vamos focar o nosso pré-cursilho para aquelas pessoas que devem ir para o cursilho. Aquelas pessoas que têm esse senso de discernimento, que têm esse senso crítico, que pessoas com critério de discernimento, com atitude de se comprometer com os demais, de se comprometer com a sociedade, de se comprometer com a igreja. Né? Então, a estratégia vai ser sempre focada para essas pessoas que estão afastadas, sim, mas que devem ir para o cursilho, porque essas pessoas depois se tornarão discípulos missionários e nos ajudarão na evangelização dos ambientes. O segundo passo, então, depois de trazermos as pessoas, é a preparação, a preparação dos candidatos, e essa preparação é uma preparação por meio da amizade. Temos que fazer com que essas pessoas estejam abertas e dispostas para o diálogo. Né? Começa essa preparação pela oração, falar a Deus dessas pessoas, aliás, falar sobre essas pessoas para Deus. Né? Então, rezar muito por todos os que nós estamos trazendo para o nosso cursilho. O Luiz perguntou se temos que mudar nossa ótica em relação aos nossos candidatos e às nossas abordagens. É isso que eu estou falando, Luiz, mudar totalmente o foco. Né? Então, o foco não pode ser nos últimos 15 dias antes do cursilho. Temos que começar hoje a trabalhar a amizade com os pretensos candidatos para o cursilho lá do final do ano ou do ano que vem. Trazer as pessoas para os grupos e conforme nós vamos conhecendo essas pessoas, nós vamos despertando nelas a vontade de participar do cursilho encontro. É esse o objetivo. Né? Então, nós vamos preparar essas pessoas por meio da oração, por meio do nosso testemunho de vida, por meio da amizade, principal meio do pré-cursilho, a amizade, e combinando a inter-relação pessoal e a atuação em comunidade. Depois nós temos um outro passo, que é o estudo e a seleção de ambientes, que nós nunca fazemos. Né? Vamos ser francos, a gente nunca faz o estudo e a seleção de ambientes. Por que a gente fala em estudo e seleção de ambientes? O objetivo do cursilho é fermentar de evangelho os ambientes. Se a gente não sabe qual ambiente a gente quer fermentar de evangelho, então a gente não sabe aonde a gente vai buscar candidatos. Tem um outro problema que a gente atua enquanto movimento, a gente faz o nosso trabalho de uma forma muito isolada. A gente não conversa com o nosso bispo, a gente não conversa com os nossos padres. A gente sequer estuda muito a fundo o nosso plano de ação evangelizadora para saber quais são os ambientes prioritários da nossa diocese. Para onde o nosso movimento quer crescer dentro da nossa diocese? Quais são os ambientes que estão precisando de fermentação por meio do Evangelho?
Se a gente não sabe, então, onde está precisando de pequenas comunidades de fé de cursilistas, então a gente não sabe onde começar o nosso trabalho de pré-cursilho. Então, por isso que o trabalho tem que ser feito dessa forma, de uma forma organizada com a diocese, organizada com os párocos, organizada com as comunidades, para a gente saber, olha, um exemplo, gente, a comunidade lá da Vila C, onde a gente montou um núcleo agora, a comunidade lá da Vila C está precisando de um grupo de cristãos missionários que fermentem de evangelho aquele ambiente. Perfeito, cursilho, vamos entrar lá, vamos fazer uma comunidade de fé por lá. De que jeito? Vamos identificar quais são as pessoas que devem fazer o cursilho, criar amizade com essas pessoas, trazendo elas para participar das ações do cursilho. Elas vão conhecer cursilistas, vão conhecer o movimento, e quando for o momento oportuno, elas já estiverem preparadas, levaremos ela para a casa de cursilhos. Fizeram a segunda fase do cursilho, elas voltam para o terceiro tempo, que é o pós. De que jeito? Montando um núcleo de comunidade ambiental lá na Vila C. E aí vão começar a fermentar aquele ambiente de evangelho. É assim que funciona. Quantos pequenos núcleos nós temos hoje em Foz do Iguaçu? Né? Quantos pequenos núcleos nós temos aqui em Medianeira? Quantos pequenos núcleos temos em São Miguel? Quantos pequenos núcleos temos em Santa Terezinha? Será que a gente não tem mais ambiente onde a gente precisa fermentar de evangelho? Né? Se a gente não faz o estudo dos ambientes, se a gente não alinha a ação do movimento com o plano da ação evangelizadora da diocese, a gente vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito, e aí nós não vamos criar aquilo que nós devemos criar, que são pequenas comunidades de fé, e que agora as diretrizes gerais chamam de comunidades eclesiais missionárias. Né? Aqui o Rodrigo, o plano de evangelização diocesana está totalmente ligado com a proposição de estudo do GEM, totalmente ligado. Se a gente for analisar o que são as pequenas comunidades eclesiais missionárias, tem tudo a ver com as pequenas comunidades de fé, ou os grupos de amigos, ou os núcleos de comunidade ambiental que o nosso método fala. Pois bem, vamos avançando. O caminho da preparação, a gente já conversou um pouquinho, né? A preparação do ambiente é o que a gente precisa trabalhar com mais afinco. Se a gente não fizer o estudo, o discernimento e a seleção de ambientes, a gente vai continuar sempre fazendo o nosso pré-cursilho do mesmo jeito. Né? Então, aí um dia eu me pegava me perguntando, né? Mas por onde a gente começa, então, a transformar o jeito que a gente vinha fazendo o nosso pré-cursilho? Primeiro passo para a gente transformar o nosso pré-cursilho é mudando a nossa abordagem. Então, não dá mais para chegar nas pessoas e apenas para convidá-las para o próximo cursilho. A gente precisa trazer as pessoas para dentro das ações do cursilho com antecedência. Você sabe que esse momento agora do coronavírus, que fez com que a gente cancelasse o cursilho de maio, vai permitir essa virada na nossa diocese. Por quê? Porque já que a gente não tem agora o cursilho de maio para a gente convidar cursistas, candidatos, a gente tem o cursilho de setembro. Até setembro nós temos todo esse tempo para nós fazermos essa preparação dos nossos candidatos. Então é começar agora a trazer as pessoas para as nossas escolas, para os nossos grupos, fazer amizade com essas pessoas. Então se a gente começa agora a trabalhar as pessoas para setembro, então nós vamos pavimentando o caminho dessas pessoas para o cursilho de setembro. E aí ali em maio, né, nós já começamos a trabalhar o cursilho de maio de 2021, minha gente. Tem que ser uma ação estratégica de médio e longo prazo. Então a gente trabalha agora as pessoas para setembro. Traz essas pessoas para setembro. Já inclui elas nas nossas atividades, inclui elas nesses grupos. E aí, conforme a gente vai avançando ali depois de maio, que a gente começaria a trabalhar para setembro, a gente já trabalha para maio do ano que vem. E aí a gente dá essa virada que a gente precisa. De que forma? E aqui eu acho que cada setor da nossa diocese deveria assumir um propósito verdadeiro de, para setembro, criarmos, cada setor nosso, criarmos uma pequena comunidade de fé. É isso mesmo. Olha lá o setor São Francisco. Setor São Francisco, olha ali uma capela que vocês têm ali na paróquia de vocês. Acha uma capela, tem a Capela São Vicente, por exemplo. Vamos criar o núcleo de comunidade ambiental do São Vicente.
Vamos então trabalhar, trazer pessoas do São Vicente para junto das atividades do cursilho, criar amizade com essas pessoas, levamos elas para o cursilho de setembro e essas pessoas depois se reunirão para uma comunidade, um núcleo de comunidade ambiental no São Vicente. Pessoal ali da Vila A, acha um bairro, ou um grupo, ou uma capela, vamos criar uma pequena comunidade ambiental naquela capela. Pessoal lá do centro, acha uma outra capela, vamos criar uma pequena... Pessoal aqui de Medianeira, pessoal de Itaipulândia, pessoal... Vamos fazer isso, vamos criar pequenas comunidades. De que forma que a gente vai escolher? Fazendo o estudo do ambiente. Qual é a comunidade hoje que mais se beneficiaria na nossa paróquia com uma pequena comunidade de fé? E aí a gente começa a trabalhar aquele ambiente para a seleção dos nossos candidatos. Se a gente fizer isso dessa forma, a gente vai começar a pulverizar, a ter mais comunidades de cursilistas e automaticamente a gente começa a ter mais facilidade para o nosso pré-cursilho, né? Seria o primeiro passo, tá bom? Gente, eu vou cessar por aqui mesmo, que tá difícil. Às vezes até perco um pouco da linha de raciocínio. Saúde hoje não tá legal, mas eu vou me recuperar aqui dessa dengue. Na segunda-feira que vem a gente fala um pouquinho sobre o pós-cursilho. Para a gente encerrar a nossa escola de hoje, não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Eu peço desculpas, eu sei que hoje ficou um pouco... Eu acho que ficou um pouco confuso, mas eu tô confuso comigo mesmo. Eu vou pedir para vocês, então, segunda que vem a gente fala sobre o pós-cursilho. Vou convidar vocês agora para nós fazermos uma oração. Selecionei para hoje uma oração para Nossa Senhora da Saúde. Então vamos rezar para que todos aqueles que estão enfermos recuperem a saúde e também para que o Senhor proteja todas aquelas pessoas que estão acamadas em algum leito de hospital. Então rezemos juntos para a nossa Virgem, Nossa Senhora da Saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a dispenseira de todas as graças. Na nossa fraqueza e no nosso desânimo, apelamos hoje para os tesouros da vossa misericórdia e bondade e atrevemo-nos a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim, ó Mãe, atendei-nos em nossa enfermidade, dai-nos a saúde do corpo, para que possamos cumprir os nossos deveres com ânimo e alegria, e com a mesma disposição sirvamos o vosso Filho Jesus e agradeçamos a vós, saúde dos enfermos. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até a próxima. Boa noite.